Meio-dia e 19 minutos, a gente continua falando do Universidade Gratuita, depois de toda essa situação que ocorreu, em que o Tribunal de Contas do Estado detectou indícios de fraudes em mais de 18 mil bolsistas que estão estudando de graça. Quer dizer, de graça não, né? Quem está pagando é o senhor, eu, os pagadores de impostos estão pagando. Se alguém está fraudando, essa pessoa tem que devolver o dinheiro que usou e também ficar fora do programa, e quem está fora tem que entrar. A gente chamou para conversar agora Everaldo Tiscoski, ele é o presidente interino da ANPESC, que é a Associação das Mantenedoras Privadas de Educação do Estado de Santa Catarina. Seu Everaldo, é um prazer te receber. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Prazer é nosso, em nome da ANPESC, estar aqui e poder conversar um pouco sobre esse grande projeto da Universidade Gratuita e do Fundesc, que atende hoje a quase 60 mil catarinenses, dando-lhes as condições de ingressar e permanecer no ensino superior. Estamos à sua disposição, Saul. Queria que o senhor falasse para quem está em casa agora acompanhando de muito perto esse assunto da Universidade Gratuita e torcendo que tudo termine bem e que quem não foi contemplado, que precisa de fato consiga estudar, consiga ter o seu curso superior, isso custeado através desse programa que eu acho que é muito interessante. Qual é a diferença da Universidade Gratuita e o Fundesc? A Universidade Gratuita é somente para as instituições fundacionais, as instituições privadas fundacionais, as comunitárias, aquelas ligadas à fundação da CAF. O Fundesc é o mesmo programa, porém dirigido para as instituições privadas de ensino superior de Santa Catarina. A Universidade Gratuita, ele é alimentado pelo fundo do artigo 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que determina que um percentual do orçamento da educação seja destinado para este fundo, o chamado artigo 170 da nossa Constituição Estadual, e esse fundo, então, é o que alimenta, é o que concede os recursos para a Universidade Gratuita. Já o Fundesc é um fundo que recebe recursos do artigo 171, que é um fundo que recebe os recursos de um percentual de valores que o Estado concede em forma de incentivo ou isenção a empresas, a investidores no Estado de Santa Catarina. No ato da concessão desse incentivo, essas empresas têm que depositar um determinado valor neste fundo e depois é então usado e alimentado o Fundesc para a distribuição dos recursos aos alunos matriculados nas instituições privadas. Bom, nós acabamos de falar com o Sidney Tavares, que é diretor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, e a investigação realizada pelo TCE detectou indícios de fraude tanto na Universidade Gratuita quanto no Fundesc. Tal. Como é que as privadas, as universidades privadas, estão vendo tudo isso? Nós estamos aguardando, Saulo, o relatório final do Tribunal de Contas do Estado, né, que indica quais são estes alunos que tiveram esse indício de irregularidade. Sempre deixando claro que, no primeiro momento, são indícios, né? Vamos agora receber o relatório, identificar esses alunos, identificar a documentação toda que eles entregaram na instituição, chamar esses alunos para confrontar aquilo que o Tribunal de Contas do Estado apontou, aquilo que eles levantaram, para ver se ali existe alguma irregularidade ou não, qual é esta irregularidade, se às vezes é uma mera correção a ser feita, né? Vou dar um exemplo para vocês, Saulo. Nesse final de semana, numa checagem na instituição que eu dirijo, nós constatamos um aluno que teve um filho recém-nascido. Esse filho dele ainda não tinha um CPF. E ele pegou e colocou 2 vezes o CPF dele, no campo onde vai o CPF dele, do próprio aluno, e também no CPF do filho dele, visto que o filho dele integraria o grupo familiar para depois fazer daí a renda per capita do grupo familiar. Só que ele cadastrou 2 vezes o mesmo CPF. Isso num confronto, né, numa checagem, deu essa inconsistência. Está errado ele ter feito 2 vezes o CPF, mas isso não caracteriza uma fraude ou um crime, até porque o índice de carência dele, nesse caso, desse exemplo, que é o que classifica o aluno na ordem de carência para receber o auxílio ou não, não teve alteração nenhuma.
Ou seja, ele não prejudicou nenhum outro candidato. Uma outra situação foi um aluno cujo pai dele tinha 2 empregos, tinha 2 rendas. Como é que é o correto? Ele deveria ter registrado o CPF do pai e o total da renda do pai, mais as outras rendas que a família tinha, para compor a renda do grupo familiar e dividir pelo número de membros da família. Como o pai dele tinha 2 rendas, ele cadastrou 2 vezes o pai dele com 2 CPFs, para destacar as 2 rendas. No entanto, o total de membros do grupo familiar ficou em 5, que era o número de membros daquele grupo familiar. Então, são inconsistências que o sistema apresenta, e daí o Tribunal de Contas, cautelosamente, no exercício, no zelo das suas atividades, coloca, num primeiro momento, como inconsistências, né? Indícios de irregularidade. Vamos agora aguardar para checar, sim, e aí saber aquilo que é irregularidade e aquilo que é fraude. Para aquilo que é fraude, aquele aluno que enganou, que entregou um documento falso, entregou um documento fraudulento, ele possa ser identificado, excluído do programa, devolver o recurso que o Estado já aportou nesse acadêmico para que ele devolva esse recurso possa, então, ser aplicado para um outro acadêmico. Bom, só para fazer a conclusão e fazer o fechamento aqui da nossa conversa com o senhor, tem muita gente falando que algumas dessas pessoas fraudaram naquele quesito que exige que tenha pelo menos 5 anos de residência aqui no estado de Santa Catarina. Já houve algum caso aí na instituição que o senhor preside, dirige, ou em outras que o senhor conhece? Não, teve um caso, sim. Na minha instituição teve um caso de um aluno do Rio Grande do Sul que entregou uma declaração da família dele, de parentes dele, onde ele residia aqui em Santa Catarina, registrado em cartório, como manda a lei, como manda os editais, de que ele residia no estado de Santa Catarina há mais de 5 anos. Os documentos estavam todos ok. E ele foi aceito, aquele documento, como verdade, né? Se confia num documento, quando alguém entrega esse documento, devidamente registrado em cartório. Posteriormente, alguém conhecido da família dele, na verdade, por uma briga, uma intriga familiar, esse alguém ligou para nós dizendo que aquele atestado, aquela declaração era falsa, de que o parente dele que tinha feito aquele documento tinha falsificado a assinatura e o registro em cartório. Imediatamente abrimos uma investigação, chamamos esse aluno e convocamos esse parente dele que fez a declaração, que dizia que ele morava há mais de 5 anos aqui em Santa Catarina, num município aqui do sul do estado, para comparecer perante a Comissão de Fiscalização e fazer a devida justificativa. Ele não compareceu, não apresentou uma outra declaração, o que ficou então constatado que aquela declaração realmente era falsa. Imediatamente esse acadêmico foi então afastado do programa, ele continua acadêmico da instituição e o Estado foi lá e cobrou o recurso de volta no montante que já foi aportado nele. Então, como já houve alguns casos, né, provavelmente terão outros casos, eu acho que a ação será sempre essa. Uma vez constatado a irregularidade, não cabe outra ação a não ser excluir esse aluno do programa, cobrar dele de volta o recurso, visto que esse recurso não é da instituição, não é do Estado, ele é do cidadão catarinense pagador de impostos. E, como tal, o zelo tem que ser para bem aplicar esse recurso. Tá certo, muito obrigado, Everaldo Tiskorski, presidente da Ampesc, a Associação de Mantenedoras Privadas, Particulares, que são as nossas universidades privadas. Muito obrigado, uma boa tarde, a gente vai seguir acompanhando. Nós é que agradecemos, em nome da Ampesc, estamos sempre à disposição para esclarecimentos. Tá certo. Olha, aqui em Balneário Camboriú aconteceu uma caminhada, essa caminhada visou chamar a atenção contra a violência, né? A violência contra as pessoas idosas, que infelizmente acontece. A Secretaria da Pessoa Idosa de Balneário Camboriú realizou na sexta-feira a caminhada de combate à violência contra a pessoa idosa, que aconteceu na Avenida Atlântica, esquina com a Rua 1500, até a Praça Almirante Tamandaré. Nós estamos praticando um ato de conscientização aqui na Praça Almirante Tamandaré, um dia chuvoso, mas o que é uma chuva diante de violência que existe ainda no século XXI contra o ser humano, em especial contra o idoso. Nós queremos marcar esse dia
como uma arrancada para que todos os dias das nossas vidas nós possamos combater todo e qualquer tipo de violência. Nós, em Balneário Camboriú, oferecemos um grande leque de apoio, de promoção aos nossos idosos, de defesa dos seus direitos e de acolhimento dos idosos na nossa cidade. No governo da prefeita Juliana Pavan, o idoso é prioridade absoluta e ele vai encontrar na Secretaria da Pessoa Idosa com todo o apoio que ele merece e que ele precisa para viver bem e viver em paz. A ação alusiva ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado no dia 15 de junho. Contou também com serviços de atendimento social, apresentações culturais e agentes do programa Abraço ao Idoso, que realizaram ações de atendimento, orientação, apoio e encaminhamento ao serviço da rede socioassistencial. E aqui na tela da TVC, a jornalista Bianca Robles traz informações. Tem mudança no BC Bus, que inclusive é o transporte gratuito aqui de Balneário Camboriú. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Foram implantados novos horários, né? Então, a partir de hoje, 21 novos horários estarão aí funcionando nas linhas de ônibus aqui de Balneário Camboriú. Então vamos agora informar, né, quais são as linhas e os horários. Na linha verde, né, que faz ali o caminho Nova Esperança, Hospital da Unimed, de segunda a sexta e também no sábado, o novo horário é da meio-dia com saída do Nova Esperança e com a saída do Hospital Unimed a 1h10. Na linha azul, que faz Estaleirinho, Hospital da Unimed, são ali de segunda a sexta e também no sábado, domingo e feriado, com os horários da meio-dia e 35, a saída do Estaleirinho e saída do Hospital da Unimed a 1h50. Já na linha amarela, que é do bairro dos Municípios, a Praia dos Amores, de segunda a sexta-feira, a saída da Praia dos Amores é às 6h40 da manhã, a meio-dia e 50, às 4h10 da tarde e com saída dos municípios às 11h30 e 2h50. Nos sábados, a saída da Praia dos Amores é às 8h40 da manhã, às 11h, às 3h10 e às 6h05 da tarde. E com saída dos municípios às 7h15 da manhã, às 9h45, às 2h da tarde e às 4h35 da tarde. Então esses são todos os novos horários e as linhas que vão estar funcionando a partir de hoje aqui em Balneário Camboriú. Saúl. Olha, mais informações detalhadas com relação a esses horários no site da TVC Panorama. Você vai ter uma matéria completa com todos esses horários. Bianca, bom início de semana. Mais alguma novidade? Olha, essa semana nós temos aí feriado, né? E nós temos também mais uma festa de inverno acontecendo aqui em Balneário Camboriú, que vai começar aí mais próximo do final de semana, né, Saúl? Certo. Obrigado, Bianca. Uma boa tarde. Agora já sei aí os horários dos ônibus. Não vou ficar na parada. Um abraço. Muito obrigada, Saúl. Uma excelente semana a todos. 12h32, a gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, as inscrições para a Festa dos Amigos encerra no dia de hoje. E Balneário Camboriú realizou no sábado o dia D da vacinação.